Olá a todos! Essa videoaula é dedicada ao estudo dos logaritmos naturais e da função exponencial de base E. Inicialmente, observamos que fixado K, um número real positivo, a transformação T de R2 em R2, que transforma um par XY no par KX Y sobre K, é uma transformação que transforma um retângulo X de base AB e altura D menos C, ou seja, o retângulo dado pelo produto cartesiano do segmento AB com o segmento CD, é transformado no retângulo T de X, eu vou chamar aqui de X', dado pelo produto cartesiano KA, KB, cartesiano com o segmento C sobre K, D sobre K. E com base nisso, vou fazer aqui um desenho. Então nós tínhamos inicialmente aqui um retângulo, aqui A, aqui B, aqui C, aqui D, e através da transformação T, esse retângulo é transformado, esse retângulo aqui achurado é transformado num retângulo em que um dos lados é o segmento KA, KB, e o outro lado é o segmento C sobre K, D sobre K. E observe que a área de X é exatamente igual à área do transformado de X'. Isso ocorre porque a base de X é o segmento B menos A altura é o segmento D menos C, e através da transformação T, o segmento AB de comprimento B menos A é transformado no segmento KA-KB, que também tem medida de comprimento igual a B, a K vezes B, K vezes B menos K vezes A. E a altura é dada por D sobre K menos C sobre K. Portanto, a área de X' vai ser igual à medida KB menos KA multiplicado pela altura. A altura é D sobre K menos C sobre K. E fazendo essa conta, isso é igual a B menos A vezes D menos C. E isso nada mais é do que a área de X. Bem, com base nessa observação anterior, nós podemos chegar à seguinte conclusão, ou pelo menos podemos intuir o seguinte resultado: é que toda figura plana F é transformada por T em outra figura, vou chamar aqui de F' igual a T de F, de mesma área
de mesma área que F. Para ter uma noção intuitiva de como se demonstraria isso, vou fazer aqui um desenho. Então, inicialmente eu tenho uma figura, chamando aqui de F, e ela é transformada através da transformação T em uma outra figura. Observe que segmentos horizontais são transformados em segmentos cujo o comprimento é um múltiplo de K do comprimento inicial, e segmentos verticais é transformados em segmentos verticais cujo comprimento é 1 sobre K vezes o comprimento inicial. Então, vou fazer aqui uma figura mais ou menos assim. Um outro jeito de verificar é que se eu pegar um retângulo contido dentro de F, ele é transformado através de T em um outro retângulo contido em F', e esse retângulo tem a mesma área que o retângulo inicial. Então, como a área de F aqui pode ser aproximada através das áreas de retângulos contidos aqui em F, então é intuitivo imaginar que a área de F' seja realmente igual à área de F, porque a imagem dos retângulos contidos em F são retângulos contidos em F' de mesma área. Bem, aqui nós estamos interessados no efeito da transformação T nas faixas de hipérbole. Então, deixa eu escrever assim: nosso interesse é o efeito de T sobre a faixa de hipérbole para ilustrar melhor, então nós vamos tomar assim: seja H o conjunto dos pares do tipo x, 1 sobre x, tal que x é positivo. Esse aqui é chamado de o ramo positivo da hipérbole equilátera x vezes y igual a 1. E observe que H é o gráfico da função h de R mais em R, dada por h de x igual a 1 sobre x. Dados A e B, números reais positivos, nós definiremos a faixa de hipérbole vou usar aqui a notação HAB como sendo o conjunto dos pares ordenados x, y de R2, tais que esse número A é menor ou igual que x, esse por sua vez é menor do que ou igual a B, e y é um número que varia de 0 até 1 sobre x. Ilustrando aqui essa faixa, nós teremos algo mais ou menos assim. Nós temos aqui a hipérbole, temos aqui o número A, aqui o número B. Consideramos essa reta
x igual a A, reta x igual a B, e a região entre essas duas retas, entre o eixo x e entre o gráfico da função h de x igual a 1 sobre x, é o que nós chamaremos de a faixa de hipérbole HAB. Como a transformação T preserva área e como T da faixa de A até B é igual à faixa de AK até BK, então nós temos, segue-se que tanto a faixa HAB como a faixa KAKB, elas têm a mesma área. Por conveniência, nós usaremos aqui a noção de área orientada. Nós convencionaremos que a área da faixa de hipérbole AB, ela é positiva se A é menor do que B, e ela é negativa se B é menor do que A. Objetivando mais clareza, então nós usaremos a notação em letras maiúsculas, área de H até B, em letras maiúsculas, para indicar a área orientada e usaremos a notação em letras minúsculas, área HAB, para indicar a área usual. E aqui, então, fica claro do que nós estamos falando. A área orientada da faixa HAB será igual à área usual da faixa HAB se o A for menor do que B, será igual a menos essa área, a área usual da faixa B até A, se B for menor do que A, e ela será igual a zero se A for igual a B. Com isso, fica óbvio o seguinte resultado, que aqui eu vou pôr como observação. Se A é menor do que B e B é menor do que C, então, obviamente, nós teremos que a área da faixa de A até B, a área usual que eu estou falando, mais a área da faixa de B até C, é igual à área usual da faixa de A até C. Isso ocorre por quê? Porque como A é menor do que B e B é menor do que C, a região, a faixa HA até B e a faixa HB até C, elas se justapõem formando a faixa H de A até C. Portanto, a soma das áreas das faixas HAB mais a faixa HBC é igual à faixa, a área da faixa HAC. Como consequência da adoção de áreas orientadas, nós temos então que a área orientada da faixa HAB é igual a menos a área orientada da faixa H de B até A. Daí, vale a seguinte igualdade: área
a área orientada da faixa HAB mais a área orientada da faixa HA até C é igual à área orientada da faixa H de A até C em cada um dos casos possíveis. Quais são esses casos? São A menor ou igual do que B menor ou igual do que C, A menor do que ou igual a C menor do que ou igual a B, B menor do que ou igual a A menor do que ou igual a C. O outro caso é B menor do que ou igual a C e esse por sua vez menor do que ou igual a A, C menor do que ou igual a A e esse menor do que ou igual a B, e finalmente C menor do que ou igual a B e esse por sua vez menor do que ou igual a A. Só uma pequena correção aqui, a faixa é de B até C, ou seja, a área orientada da faixa HAB, mais a área orientada da faixa HBC é igual à área orientada da faixa HAC. A título de ilustração, nós faremos a demonstração aqui no caso em que C é menor do que igual a B e esse por sua vez é menor do que igual a A. Bem, nesse caso observe o seguinte: o que dá a área orientada da faixa H a B? Como o B é menor ou igual do que A, isso é igual à área usual, a menos a área usual HBA. A área orientada da faixa HBC, como novamente C é menor ou igual do que B, segue-se que isso é igual a menos a área usual da faixa HCB. E finalmente a área orientada da faixa H de A até C, como C é menor do que ou igual a A, segue-se que essa área é igual a menos a área usual H de C até A. Agora, nós sabemos que como C é menor ou igual do que B, como B é menor ou igual do que A, nós concluímos que a área usual da faixa de C até B mais a área usual da faixa H de B até A é igual à área usual da faixa H de C até A. Entretanto, como a área da faixa de C até B é igual a menos a área orientada da faixa H de B até C, como também a área usual da faixa H de B até A é igual a menos a área orientada da faixa H de A até B, e finalmente, como a área usual da faixa H de A até C é igual a menos a área orientada da faixa H aqui de C até A e é igual a menos a faixa orientada a área orientada da faixa H de A até C, nós teremos a seguinte conclusão. Só afastar aqui um pouco para poder caber. Nós concluímos que nós temos menos a área orientada HBC menos a área orientada HAB igual a menos a área orientada
HAC. Então, multiplicando essa última igualdade por menos 1, nós obtemos a identidade desejada. Bem, agora nós definimos a função f do conjunto dos números reais positivos em R por f de x igual à área orientada da faixa H de 1 até x. Faremos aqui algumas observações sobre essa função. A primeira delas é que f de x é positivo se x for maior do que 1. Por quê? Porque a área orientada de 1 até x para x maior do que 1 é igual à área usual da faixa H de 1 até x. E a área usual é sempre positiva. Segundo é que f de x é negativo se o x estiver estritamente entre 0 e 1. Ora, se o x estiver entre 0 e 1, em particular ele é menor do que 1, então a área orientada será igual a menos, a área orientada da faixa H de 1 até x será menos a área orientada da faixa H de x até 1. Como essa área aqui é positiva, então menos ela é negativa. Logo, f de x será negativa se x estiver estritamente entre 0 e 1. Terceira observação é que f de 1 é igual a 0. Ora, se x for igual a 1, essa faixa será nada mais nada menos do que um segmento vertical, cuja área é 0. E, finalmente, f é, obviamente, crescente. Bem, como consequência dessa definição, nós temos o seguinte teorema. A função f de x igual à área orientada da faixa H de 1 até x é uma função logarítmica. Ora, de fato, nós temos o seguinte. F de x vezes y, dados quaisquer números reais positivos x e y, é igual à área orientada da faixa H de 1 até xy. Pelo resultado que nós vimos agora há pouco, isso é igual à soma das seguintes áreas orientadas. Área da faixa H de 1 até x mais a área orientada da faixa H de x até xy. E mais ainda, vimos, quando estávamos estudando a transformação T, que a área orientada da faixa H de x até xy é igual à área orientada da faixa H de 1 até y. Por quê? Porque nesse caso particular aqui nós temos que a imagem por t, aqui no caso em que k é exatamente igual a x, a imagem t da faixa h de 1 até y é igual à faixa h de 1 vezes x até x vezes y. Portanto, tem a mesma área orientada. Daí, então, nós concluímos que f de x vezes y, que é igual à área da faixa, a área orientada da faixa h de 1 até x, mais a área orientada da faixa h de x até xy, que por sua vez é igual à área orientada da faixa h de 1 até y. Essa primeira área orientada é f de x, essa segunda é f de y, portanto a função f é uma função crescente do conjunto dos números reais positivo em R, que transforma produto em somas. Então, pelo teorema de caracterização das funções logarítmicas, nós sabemos que existe um número real, que eu vou usar a letra E, um número real positivo, tal que f de x é igual ao logaritmo na base E de x, qualquer que seja x
um número real positivo. E isso encerra a demonstração do nosso teorema. No lugar da notação usual logaritmo de x na base e, nós usaremos a notação especial ln de x e chamamos esse logaritmo de logaritmo natural de x. Observe também que esse número e pode ser interpretado como sendo o número real cuja área da faixa de hipérbole h de 1 até e é exatamente igual a 1. O número e, que é a base do logaritmo natural, ele também é sabido que seu valor aproximado aqui com algumas casas decimais é 2,71828182 8459. Isso é um valor aproximado desse número. E também sabe-se que esse número ele é um número irracional. Temos aqui uma proposição, é igual ao limite, quando n vai para mais infinito, de 1 mais 1 sobre n elevado a n. Esse n aqui é um número natural. Para demonstrar isso, nós justificamos a demonstração dessa proposição da seguinte forma. Vou considerar aqui, nesta figura, um retângulo menor. Só consertar aqui. Eu tenho aqui a hipérbole. Vou considerar aqui um retângulo cuja base vai de 1 até 1 mais x, onde x aqui é um número real, maior do que 1. E vou considerar esse retângulozinho menor aqui. Então, observe que esse retângulo menor, vou chamar ele aqui de retângulo R minúsculo. Esse retângulo R minúsculo, ele tem como base o segmento que vai de 1 até 1 mais x, que tem medida x, e altura exatamente igual a 1 sobre 1 mais x, que é exatamente esse ponto aqui. A imagem do ponto do número 1 mais x pela função h. Esse retângulo R pequeno, ele está contido na hipérbole. R está contido na faixa que vai de 1 até 1 mais x. E essa faixa, por sua vez, está contido no retângulo maior aqui, retângulo, vou chamar de R maiúsculo, que tem como base o mesmo segmento 1 até 1 mais x, mas tem como altura o número 1, que é a imagem pela função 1 sobre x, pela função h do número 1. Esse retângulozão maior aqui. Então, nós temos o seguinte. Conforme a nossa figura, nós temos então que o retângulo menor está contido na faixa h de 1 até
1 mais x, e esse, por sua vez, está contido num retângulo maior. Portanto, a área do retângulo menor é menor ou igual do que a área da faixa H de 1 até 1 mais x, que é menor do que a área do retângulo maior. Como a área do retângulo menor é exatamente x vezes 1 sobre x, ou seja, a medida da base vezes a altura é x vezes 1 sobre 1 mais x, então fica x dividido por 1 mais x, é menor do que a área do retângulo maior, é o que nós chamamos de logaritmo natural de 1 mais x. Esse, por sua vez, é menor do que a área do retângulo maior, que é igual à medida da base, que é x vezes a altura, que é 1. Então, é x vezes 1. Então, daí, dividindo por x, nós obtemos que 1 sobre 1 mais x é menor do que o logaritmo natural de 1 mais x dividido por x. E esse, por sua vez, é menor do que 1. Agora, observe aqui o seguinte, vou fazer aqui do lado. 1 vezes x vezes o logaritmo natural de 1 mais x é igual ao logaritmo natural de 1 mais x elevado a 1 sobre x. Vou usar essa igualdade daqui a pouco. Então, agora, tomando x igual a 1 sobre n, obtém-se a seguinte, com base nessas duas desigualdades aqui, nós obtemos, tomando x igual a 1 sobre n, a desigualdade. Fazendo então x igual a 1 sobre n, manipulando, eu tenho que n sobre n mais 1 menor do que o logaritmo natural de 1 mais x, fica 1 mais 1 sobre n, elevado a 1 sobre x, fica n menor do que 1. Portanto, nós finalmente obtemos que pegando essa expressão aqui, usando o fato que a exponencial de base maior que 1 é crescente, nós temos então que elevado a n sobre n mais 1 é menor do que 1 mais 1 sobre n elevado a n, e esse, por sua vez, é menor do que Agora, finalmente, observe o seguinte, quando n vai para infinito, o número n vezes n dividido por n mais 1 se aproxima de 1. Portanto, o quociente e elevado a n sobre n mais 1 se aproxima de e. Então, como eu tenho e de um lado, e do outro, nós só podemos concluir que o limite, quando n vai para infinito, de 1 mais 1 sobre n elevado a n, é igual a e. Isso encerra o que nós queríamos demonstrar. Bom, nós poderíamos aqui utilizar da mesma técnica. Quem quiser detalhes pode ver no livro-texto na páginas 202 e 203. Nós podemos provar com uma técnica semelhante que é igual ao limite quando x vai para 0 de 1 mais x elevado a 1 sobre x. Aqui, independente se x se aproxima de 0 pela direita ou pela esquerda. Desta forma, dado alfa real, e tomando x como sendo alfa sobre n, nós vemos que o limite, quando n vai para infinito, de 1 mais alfa sobre n elevado a n, é igual ao limite, quando n vai para infinito, de 1 mais alfa sobre n elevado a n sobre alfa. Aqui eu estou supondo alfa diferente de 0. Elevado a n sobre alfa elevado a alfa. E esse, por sua vez, é igual ao limite quando
x vai para zero. Alfa sobre n eu estou chamando de x, então aqui fica 1 mais x elevado a 1 sobre x, que n sobre alfa é 1 sobre x, elevado a alfa. E isso, por sua vez, é igual ao número e elevado a alfa. Então, nós, com isso, concluímos que o limite de quando n vai para infinito, de 1 mais alfa sobre n elevado a alfa, elevado a n, é igual a e elevado a alfa. Como isso vale para todo alfa número real, nós então concluímos que, tomando alfa igual a menos 1, nós concluímos também que, em particular, 1 sobre e, que é alfa elevado a menos 1, é igual ao limite, quando n vai para infinito, de 1, como alfa é igual a menos 1, aqui fica menos 1 sobre n elevado a n. Bom, por todas essas observações que vimos até agora, então nós temos a seguinte definição: a função exponencial de base é que a cada x associa e elevado a x pode ser definida por meio do limite e elevado a x, que é o limite quando n vai para infinito, de 1 mais x sobre n elevado a n, conforme nós vimos anteriormente, ou geometricamente através da função y igual a e elevado a x, é o único número real positivo tal que a área da faixa h de 1 até y é igual a x. Bem, meus amigos, e para finalizar, vejamos agora um exemplo onde as funções de tipo exponencial aparecem naturalmente. Então, nós imaginemos aqui um investidor, que o investidor aplica um capital inicial C0 a uma taxa de juros, a uma taxa de K% ao ano. Então, eu vou escrever aqui alfa como sendo K sobre 100, apenas por simplicidade. Então, nós concluímos o seguinte, que quando ele aplica esse dinheiro por um ano, por cada real aplicado, ele ao final de um ano, receberá aquele R$1 acrescido de alfa. Portanto, ao final de um ano, ele irá resgatar o valor inicial C0 multiplicado por 1 mais alfa. Agora, observe o seguinte, que objetivando mais lucro, suponha que o investidor raciocina da seguinte forma: se ao invés de eu resgatar somente no final de um ano, eu resgato com 6 meses e reinvisto.
Então, ele irá aplicar o dinheiro durante um ano, ele irá aplicar o dinheiro por 2 vezes. No primeiro semestre, ao final do primeiro semestre, ele resgata e reinveste o valor. Então, ele terá direito, ao final desse primeiro semestre, a metade do juro anual. Então, ao final de um semestre, ele receberá C0 vezes 1 mais alfa sobre 2, aí ele investe novamente e no final ele terá um resgate, ele resgatará C0 vezes 1 mais alfa sobre 2 elevado ao quadrado. Por quê? Porque ele vai reinvestir esse valor, então esse valor será multiplicado ao final de mais um semestre por 1 mais alfa sobre 2. Observe aqui que o nosso investidor ele conhece a desigualdade de Bernoulli, então ele sabe que 1 mais alfa sobre 2 ao quadrado é maior do que 1 mais alfa sobre 2, portanto, ele imagina que procedendo desse jeito, ou seja, ao final de um semestre, resgata o dinheiro, reinveste imediatamente e ao final de um ano ele terá um ganho maior do que ele teria se só retirasse o dinheiro ao final de um ano. Bom, pensando ainda melhor, o nosso investidor então chega à seguinte conclusão: ao invés disso, eu vou retirar o dinheiro, resgatar o dinheiro mensalmente e reinvestir novamente. Então, ao final de um ano, ele terá feito o resgate e reinvestimento 12 vezes. Então, o ganho dele por cada real investido será 1 mais alfa elevado a 12. E o resgate final será C0 vezes 1 mais alfa sobre 12 elevado a 12. Bom, como ele sabe o valor da taxa aqui de juro, então, usando uma calculadora, ele pode facilmente verificar que 1 mais alfa sobre 12 elevado a 12 é maior realmente do que 1 mais alfa sobre 2 ao quadrado. Então, esse procedimento de mensalmente retirar o dinheiro e reinvestir é mais vantajoso do que o procedimento anterior. Então, imagine agora o que o nosso investidor, animado com tudo isso, resolva então fazer o seguinte: ele vai resgatando e reaplicando o dinheiro em um intervalo de tempo N, durante um ano, né, no intervalo de tempo N, cada vez maior. Então, para cada procedimento desse, ele obterá um ganho por cada real investido de 1 mais alfa elevado a N, e o resgate final C vezes 1 mais alfa sobre N elevado a N. E, na realidade, ele imagina que ao final de um ano o investimento, o resgate, né, o que ele receberá, será um capital acumulado ilimitado, porque está sempre crescendo. Então ele poderá aumentar, ele imagina que poderá aumentar o seu capital ilimitadamente. Bem, se fosse possível então fazer isso com intervalos de tempos cada vez menores, fazendo que a quantidade de intervalos de resgate e reinvestimento sejam cada vez maiores, e se isso fosse possível de se fazer instantaneamente, então o capital acumulado seria igual a C0 vezes o limite, quando n vai para infinito, de 1 mais alfa sobre n elevado a n, e esse limite nós já vimos que é igual a C0 vezes E elevado a alfa. Bem, o investidor ele estava certo em pensar que para todo n, 1 mais alfa sobre n elevado a n é sempre menor do que 1 mais alfa sobre n mais 1 elevado a n mais 1. Ou seja, se ele investir com resgate e reaplicação, com intervalos de tempos cada vez menores, portanto, a quantidade
de intervalo cada vez maiores, ele obterá sempre um lucro maior, mas ele se engana em achar que ele obteria um lucro ilimitado, porque de fato nós sabemos que 1 mais alfa sobre n elevado a n é sempre menor do que E elevado a alfa. De qualquer maneira, seja como for, esse processo imaginário de resgate e reinvestir a cada instante o capital nos conduz à noção de juros compostos acumulados continuamente. Bem, meus amigos, é o que tínhamos por hoje. Terminamos aqui essa nossa videoaula e nos encontramos na próxima. Um abraço a todos e até lá.